Olá, amados, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida. Amém? Hoje eu quero compartilhar contigo um texto da palavra do Senhor, que podemos estar assim encontrando na segunda carta de Paulo aos irmãos em Tessalônica, ou seja, segundo Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 13, só esse texto bem pequenininho, esse verso bem pequenininho que diz: E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Amém? E vós, irmão, não vos canseis de fazer o bem. Vamos orar? Eterno Pai, bendito Deus, Senhor Criador dos céus e da terra, Deus que tudo pode, que tudo vê, Espírito Santo de Deus, queremos e necessitamos ouvir a Tua voz no dia de hoje, porque isto nos acalma e nos traz paz ao nosso íntimo. Fala conosco e trata com a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Amados, eu estive hoje meditando com o Espírito Santo de Deus e este texto chamou minha atenção. Primeiro, Paulo está falando com os irmãos, dando as exortações, pois sobre diversos assuntos, e saudando os irmãos em Tessalônica. Esta é a segunda carta e Paulo está falando sobre a maldade do homem, sobre algumas coisas que o homem muitas vezes faz. E Paulo, ele vai começar no seu contexto aqui no capítulo 3, falando logo no verso 1. No demais, irmãos, rogai por nós para que a palavra do Senhor tenha livre curso, ou seja, tenha liberdade e seja glorificada, como também o é entre vós. Verso 2 do capítulo 3 de Tessalônica diz, e segundo as Tessalonicenses diz: E para que sejamos livres de homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos. Sabe o que eu acho interessante? No meio de tanta gente perversa, no meio de tanta gente, muitas vezes com um pensamento maldoso, sempre Deus vai escolher alguém para que seja bom. Pessoas boas, de bons corações. Ainda vivemos um momento conturbado, difícil, quer seja na área econômica, quer seja na área espiritual, quer seja na área sentimental. Tem pessoas que, infelizmente, aproveitam o momento de sentimentalismo de alguém, um momento onde a qual alguém está carente, e muitas vezes quer brincar com os sentimentos. Porém, tem pessoas que, na verdade, eles subentendem de que quando se é para fazer o bem, a gente não tem que olhar a quem a gente vai fazer. Se colocar tão somente no lugar do outro. E Paulo, ele vai falar algo bem interessante para os irmãos, dizendo: E não cansemos de fazer o bem. Você já parou para observar que às vezes você ajuda alguém, você trata bem, e aquela pessoa muitas vezes não vai com a tua cara? E que muitas vezes esta pessoa é tipo a história da serpente que perseguia o grilo. E quando a serpente corria para perseguir o grilo, quando eles pararam, ela disse: Por que você sempre me persegue? O grilo disse, a serpente disse: Porque eu não suporto ver o seu brilho. Sempre vai existir na nossa caminhada pessoas boas e pessoas más. Mas a gente precisa, na verdade, se posicionar e saber de que lado nós estamos. Fazer coisas boas para alguém, independente do que vai receber em troca, é muito bom. É tão bom saber que a gente ajudou alguém a se levantar. É tão bom saber que, através da palavra de Deus, alguém mudou o seu caráter.
Não tem dinheiro no mundo que pague isso. Tem pessoas que, graças a Deus, são bem bastardas, materialmente falando, mas tem pessoas que precisam ser ajudadas. Ajudadas em oração, ajudadas em palavras. Cada um ajuda da forma que pode. E sabe, o Espírito Santo me conduzirá. Talvez não é uma palavra que você de fato acha e diz, que palavra. Não, mas é uma palavra simples, mas é a palavra que Deus quer falar conosco. Infelizmente, na fila de matar, de derrubar, é tanta gente. Mas quando se fala em levantar alguém, em ajudar alguém, ninguém quer ir. É bem verdade de que existem pessoas que estão passando por processos e ali é um tratamento de Deus. Mas existem momentos onde as quais Deus coloca pessoas para nos ajudar, para fazer o bem. E isso é Deus quem determina. Amado, precisamos sentir mais a dor do outro. Precisamos deixar o orgulho de lado, deixar a soberba de lado e aprender a fazer o bem. O próprio Paulo, ele falara dizendo, olha, aquele que pode fazer o bem e não faz, ele está pecando. Então, vamos deixar de soberba, de orgulho. Vamos aprender a ter a mente de Cristo. Vamos, acima de tudo, entender de uma vez por todas de que se a gente é cristão, a gente precisa se comportar como um tal. A gente precisa, acima de tudo, pensar, olha, se fosse Cristo, como ele agiria? Mas hoje em dia, permita-me eu te dizer, muitos não estão nem aí para a dor do outro. Muitos não estão nem preocupados para o que o outro sente. É a história do que... É aquela famosa história, não é comigo, tô nem aí. E que tipo de evangelho é esse que nós estamos vivendo? Permita-me eu te dizer. A Bíblia vai nos dizer de que não vai adiantar, lá em 1 Coríntios capítulo 13, quando o apóstolo vai falar sobre o amor, de que o amor, ele não age com interesse, ele não se ensoberbece, ele não vê por seus próprios interesses. Não. Amor é se colocar no lugar do outro. Ajudar é algo tão bom. Eu conheço pessoas que, graças a Deus, têm um coração voltado para a área missionária, porque existem 3 linhas de pensamento na área missionária: aquele que ajuda, aquele que envia e aquele que vai. 3 linhas. Mas sabe, olhando esse texto, eu percebo de que a gente precisa melhorar muito ainda. A igreja de hoje em dia não é como a igreja dos tempos de outrora, dos tempos da igreja primitiva, onde sentia a dor do outro, onde partia pão. Hoje em dia, misericórdia. Até quando senta do lado é uma contenda. Mas, amados, que venhamos mudar o nosso pensamento. Amados, que venhamos se compadecer do outro. Fazer como Jesus fazia, agir de íntima compaixão, ter empatia, se colocar no lugar, porque é muito fácil julgar, né? O difícil é colocar, o difícil é saber como alguém passou a noite, o difícil é saber se alguém se alimentou, o difícil é saber se a obra está precisando de alguma coisa. E às vezes, me permita, alguém pode ajudar e não está nem aí. Alguém pode ajudar o outro, mas não está nem aí. Amado, a gente precisa ter, acima de tudo, a sensibilidade de ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Eu não estou aqui dizendo para você pegar tudo que você tem. Não. Mas se você pode ajudar alguém, é isso que está dizendo, olha, e não cansemos de fazer o bem. Mas hoje em dia o povo não está cansado de fazer o mal. Mata com palavras, com fofoca, com intriga, com contenda. Me permita-me te dizer, eu sei que a palavra é dura, mas é necessário falar isso. Que tipo de crente você é? Que tipo de cristão você é? Não responda para mim, responda para Deus. Será que as minhas atitudes, será que o meu pensar tem levantado vidas ou tem matado vidas?
nunca esqueça de uma coisa: você não é melhor do que ninguém. Nunca se esqueça disso. Você é igual a todo mundo. Quando você morre, você também vai. E haverá um julgamento. A Bíblia diz que todos hão de comparecer ao tribunal de Cristo. Não é eu que estou dizendo, é a Bíblia. Se tiver incomodado, vá ler a Bíblia, vai ver. Então, meu amado, que esta palavra fique cravada em vossos corações. Que esta palavra, acima de tudo, transmita uma mudança em tua história. Amém? Em nome de Jesus, aprenda a ouvir mais a palavra, a se alimentar da palavra e, acima de tudo, a viver através da palavra. Que Deus te abençoe hoje e sempre. Quero mandar um abraço especial para o grupo Adorador do Rei e o administrador, o meu amigo, o irmão Henrique Costa, lá de Fortaleza. O filho dele está completando mais uma primavera, que é Miqueias Henrique. Ô Miqueias, que Deus te abençoe tua vida, jovem. Que Deus venha abençoar sua família, que Deus venha abençoar seus sonhos, seus projetos, e deixo para sua meditação no livro de Naum, capítulo 1, versículo 7, que diz o seguinte: porque o Senhor é bom, é como a fortaleza no dia da angústia, e é como socorro para os que nele confiam. Amém? Se você também hoje está completando mais uma primavera, como o irmão Miqueias Henrique, também parabéns para você, tá? Eu sempre tenho dito para vocês, e eu tenho o maior prazer em falar para você que hoje está completando mais uma primavera, parabéns. Se você também quer mandar um abraço para algum grupo, com calma, que eu não posso mandar para muita gente, mas a gente vai mandando na medida do possível, tá bom? Um abraço, que Deus te abençoe, a paz do Senhor, e que o nome do Senhor seja sempre exaltado. Se você também deseja receber o cafezinho com Jesus, entre em contato com o pastor Alex, lá pelo Instagram, Cafezinho com Jesus, e também pelo Facebook, Cafezinho com Jesus, o sabor do saber, tá bom? Um abraço a todos os ouvintes do Cafezinho com Jesus e de tantos outros também que apregoam a palavra diariamente com seus devocionais. Um abraço, que Deus nos abençoe e a paz do Senhor. Oh glória, até a próxima, se Deus assim nos permitir. Se você deseja nos ajudar, faz favor, nosso Pix é o 819-8686-5026. 819-8686-5026, tá bom? Esse é o nosso Pix, se você deseja ajudar o nosso ministério, independente do valor, que Deus possa estar te abençoando. A obra precisa e necessita. Pastor, mas é tão pouco. Mas se você soubesse como é importante esse teu pouco, ajuda em muita coisa. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, e que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer sobre ti o rosto e te dê a paz. Oh glória!